Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos então tomar a preciosa palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 10. Todos têm? Diz assim: Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Pai querido, somos gratos ao Senhor pelo favor imerecido da tua graça, Senhor. Agradecemos por ter o Senhor tido misericórdia de nós, mesmo nós sendo homens e mulheres corruptos e indignos da sua misericórdia. O Senhor estendeu o seu braço para nós. O Senhor não quis nos destruir, mas o Senhor quis nos restituir para ti, ó Pai. E nós somos gratos por isto, Senhor. Queremos ter uma vida em tua presença como gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Agradecemos porque o Senhor perdoaste os nossos pecados, Pai, e jogastes no mar do esquecimento. E estamos aqui com o nosso coração cheio de amor e gratidão para servir o Senhor. Que tu possas aceitar a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, e aceitar cada um aqui em tua presença, Pai. Que tu possas tratar com cada um de nós. E com os nossos irmãos através da internet também. Estamos esperando solenemente na sua graça, pois nada temos, nada somos e nada podemos sem o Senhor, Pai. Pedimos as tuas bênçãos nesta noite para falar acerca do Senhor, da sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, está tudo em ordem aí, né? Tudo sob controle. Ontem nós tivemos ali um problema com a transmissão, ficou parcialmente ali passando aí o vídeo do pastor Osmar pela internet, mas nós não tivemos comunicação aqui com o microfone, com os instrumentos, com a mesa. Nós temos também um problema aí com a internet, foi estourado aí o cabo da internet novamente. Então nós estamos transmitindo hoje através dos dados móveis do celular do Joe, mas eu creio que vai dar tudo certo nesta noite. Amém? E é muito bom poder falar para vocês, ver todos vocês aqui sentadinhos, prestando atenção na palavra, o coração sedento por ouvir a voz de Deus. Todo filho de Deus, filha de Deus, ele ama ouvir a palavra, né? E nós vamos aprender um pouquinho mais com Deus nesta noite, porque é Deus que faz a obra, é Deus que ensina, é Deus que revela, é Deus que faz tudo. É Deus em tudo e em todos. Eu tenho aqui algo para falar com os irmãos sobre o nome de Deus, né? Esta passagem de Moisés falando sobre o eu sou, e eu quero falar um pouquinho sobre eu sou Brana. Eu sou Brana. Ele foi Jesus ali para os judeus, mas para os gentios ele é Brana. E é um assunto delicado e profundo ao mesmo tempo, né? Quando se fala do novo nome de Deus, precisa-se de revelação. Por mais que a gente tente trazer um estudo, por mais que a gente tente trazer luz sobre o novo nome de Deus, quando falamos sobre Brana ser o novo nome de Deus, ou sobre eu sou Brana, se referindo a Deus,
Se as pessoas não tiverem revelação, elas se escandalizam, né, e elas tropeçam. Muitas pessoas perdem o verdadeiro ensinamento da palavra hoje, trazido primeiramente pelo irmão Brana, e com mais luz, o pastor Osmar veio e elucidou mais a mensagem para nós, trazendo para nós a revelação do novo nome Brana, mas o novo nome de Deus, que nós cremos que é Brana, assusta muitas pessoas. Muitas pessoas, quando elas nos ouvem pregar que o novo nome é Brana, elas não param nem para ouvir o resto. Como o profeta falou, né? Eles caem da cadeira e não conseguem prestar atenção. O profeta disse que quando ele pregou pela primeira vez que não existia inferno eterno, as pessoas quase caíram da cadeira. Mas o profeta, ele tinha o sobrenatural para segurar as pessoas na cadeira, né? O irmão Brana falava e o sobrenatural, a coluna de fogo, sustentava o irmão Brana. Então, tudo que saía da boca do irmão Brana era difícil, mesmo assim tinha os incrédulos, mas se tratava da assinatura de Deus em tudo que o irmão Brana falava. Agora, quando é pessoas que nem nós, né, indoutos, né, sem sabedoria, de baixa escolaridade, sem vulto, sem prestígio, então quando se fala, se prega, eu sou Brana, ou o novo nome de Deus é Brana, as pessoas já logo mendeiam a cabeça. É fanático isso aí. Isso aí é um fanatismo, eles estão adorando o irmão Brana. Mas aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Se não houvesse uma loucura de uma pregação como essa, como Deus separaria a sua noiva? Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de luz sobre não só o novo nome Brana, né? Porque o profeta, a noiva, aqueles que creem em William Brana, são os que têm mais luz da unidade de Deus com Cristo, né? A noiva de Cristo é o que tem mais luz que foi trazida pelo profeta sobre Jesus Cristo ser o único Deus, né? Eu mesmo não sabia que Jesus era o único Deus e o Pai, o Todo-Poderoso. Foi através da mensagem do irmão Brana que eu creio que todos que vieram para a mensagem cria numa Santíssima Trindade, né, dando honra para o Pai ao orar, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, para que não houvesse briga entre eles, né? Como a gente orava. Eu creio que todos pensavam assim, os dualistas, né? Então, a noiva de Cristo é a que tem mais luz da unidade de Deus em Jesus. Deus se fazendo carne, não Deus enviando um filho à parte dele, mas ele mesmo tomando forma de carne para se expressar e se revelar para a sua igreja. O irmão Brana trouxe grande luz sobre isso para nós. O pastor Osmar veio e trouxe mais luz. E eu creio que Deus, ele sempre tem um pouquinho mais de luz para dar para nós. Então, eu sou Brana. E quando falamos de Brana, estamos falando do 7, a perfeição. Foi o próprio irmão Brana que diz que Brana é perfeito, perfeição. Então as pessoas deveriam se despertar para algo que foi falado sobre o nome Brana. O irmão Brana, na mensagem à era de Laodiceia, ele mesmo disse que aqueles que aceitassem este profeta da última era em seu próprio nome, receberia os benefícios deste ministério. Era para as pessoas despertar um pouquinho, mas espera aí, todos os profetas vieram em nome de Deus. Todos os profetas mensageiros das eras vieram em nome do Senhor Jesus. Quer vocês façam obras, sejam por palavras, ou por atitudes, ou por ações, o Senhor Jesus disse, fazei em nome do Senhor Jesus. Paulo veio em nome do Senhor Jesus. Irineu veio em nome do Senhor Jesus. Todos os mensageiros vieram em nome de Jesus. Os patriarcas e profetas vieram em nome de Deus. O eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora este profeta da última era, o profeta diz
que nós tínhamos que receber ele em seu próprio nome. Teria que haver um despertamento para as pessoas pensarem, peraí, irmão Brana, como assim? O senhor não veio em nome de Jesus? Isso estava mostrando claramente que o nome Brana é a manifestação do nome de Jesus, do novo nome de Jesus. Então, essas coisas têm que despertar o povo. Como que o irmão Brana pode dizer que BRANHAM é perfeito, perfeição? Agora, os irmãos têm que saber que Brana, sem H, é o nome do nosso irmão. Deus acrescentou o H para uma obra no final da era, porque ele usaria o nome deste mensageiro, como ele disse em Jeová Jireh, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. Então, ele usaria Brana com H, porque 7 é o número perfeito de Deus. Para Deus manifestar a última obra, que a última obra não é de um homem, é de um anjo celestial, que precisava de um terreno para operar em carne humana. Então, um gentil, carne humana, Brana, tinha que levar seu novo nome. Então, o nosso irmão Brana tem 6 letras. O nosso Deus, o Eu Sou Brana, tem 7 letras. Amém? Então, eu sou 7. O profeta, ele fala sobre o número 7, né? Eu sou Jesus, eu sou 5, a graça. Então, existe Jesus começando a obra com a graça da fé, que é 5 letras, faith, né? 5 letras. Mas para terminar a obra, ele tinha que usar o nome da perfeição, porque 7 é o número perfeito de Deus. É o número da obra terminada. E ele teve que usar o nome de um gentil. Ele teve que usar o corpo de um gentil para terminar a obra que ele começou ali no Calvário. Então nós vamos ser um pouco repetitivo nesta palavra eu sou, para que nós tenhamos um pouquinho mais de luz. Então eu sou 7, Brana, eu sou 5, Jesus. Né? Então, veja, eu sou, o verbo, eu sou a palavra. O eu sou significa eu existo. Né? No caso de Deus, é Senhor. Senhor. Aquele que existe por si mesmo. Esta palavra Senhor, no hebraico, é Elohim. Elohim. É o que eles usaram para transliterar, né, para o hebraico, no tempo de Abraão. Abraão o chamou Elohim, que quer dizer aquele que existe por si mesmo, aquele que existe por si próprio. É o termo hebraico para Deus, é Elohim. Quer dizer, Deus está no plural. Se os irmãos derem um Google aí, os irmãos vão ver que a palavra Elohim quer dizer Deus. Está aplicando... O nome Deus é plural, se refere a deuses. Mas como se trata do Deus de Israel, é aplicado à divindade do Deus de Israel. Deus está no plural. Como não existe deuses para nós, então esta palavra Deus no plural se refere à singularidade do Deus de Israel. Porque não existe outro Deus, outra divindade. Pode existir para outras pessoas, mas só existe um Deus para nós, que é o Deus de Israel, o eu sou que esteve com Moisés. Então, irmãos, eu sou o que sou em hebraico, eu sou o que sou no hebraico, eles tomaram aquelas 4 consoantes, né? Que é o tetagrama que eles falam, YHWH. Eles tentaram traduzir isto para Yahvé, ou Javé, Adonai, traduziram para o hebraico. E aí, olha o que isso aqui é interessante. Eles tentaram traduzir para Yahvé, depois para Jeová, em algumas Bíblias está Jeová. Outros, Adonai, é o tetagrama sagrado, que os judeus não gostam nem de mencionar, porque é o nome de Deus. É impronunciável.
né? Estas 4 vogais aí que eles chamam de tetragrama, né? Essas 4 consoantes. YHWH. Era o que Moisés ouviu de Deus ali. Eu sou o que sou. Só que eles não conseguiram a tradução. O profeta fala sobre isso aqui. E aí o que aconteceu? Eles tomaram estas 4 vogais. Algumas traduções foram para Javé, outras para Jeová, outras para o Eterno, como eles gostam de chamar os judeus, porque eles não gostam de pronunciar a palavra, que para eles é sagrado. E outros para Senhor. A maioria das traduções, este eu sou o que sou, que em hebraico é estas 4 consoantes, foram traduzidas para Senhor em letra maiúscula na nossa Bíblia. E o interessante é, e aonde você vê a palavra Senhor, você tem que saber, é a tradução dessas 4 vogais, que significa eu sou o que sou. Amém? E esta tradução está na Bíblia. Ela aparece quase 7.000 vezes. No Busca aparece 6.800 vezes a palavra Senhor. E toda vez que você lê na Bíblia Senhor, seja, olha para você ver, no Velho Testamento ou no Novo, se aplica a Jeová, a Adonai, ao Eterno, ao eu sou o que sou. Então, no Evangelho de João, olha para você ver que interessante, no Evangelho de João, Jesus, ele mostrou que ele era este Deus. Quando ele se identificou no Evangelho de João 7 vezes como eu sou. Os irmãos já observaram isso? Existe 7 vezes em que Jesus se referiu a o eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Veja, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade e a vida, eu sou a oliveira verdadeira. Veja, 7 vezes. 7 vezes Jesus se referiu a eu sou. 7 é o número perfeito de Deus. Agora, eu sou Deus, o Senhor Jesus. Então veja, como muitos teólogos dizem, Deus não assina eu sou, porque para eles, eu sou é o nome de Deus, mas eu sou não é nome. Ele estava fazendo referência ao que ele era. Ele não disse para Moisés, vai, diga que o meu nome é eu sou. Não, ele diga que eu sou o que sou. Não diga ao povo lá que o meu nome é eu sou. Então veja, Deus não assina eu sou na sua identidade. Eu sou fala do que ele é. Como nós acabamos de ler aqui. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, a palavra, as consoantes, o tetragrama YHWH, ele foi traduzido na Bíblia para Senhor. Amém? Aquilo que Moisés ouviu, eu sou o que sou, foi traduzido no hebraico, eu sou o que sou, dá estas 4 consoantes, que não existe uma palavra para isso. É impronunciável. YHWH não existe, não tem nome. Por isso os judeus acham que isso é sagrado, porque não se pode pronunciar. Então eles traduziram isto aqui para Javé, Adonai, Jeová, e na maior parte das traduções para Senhor. Senhor. Então veja, Deus não assina eu sou. Aquilo era o que ele era. Sou o Senhor. Eu sou o quê? O Eterno. Eu sou Adonai. Eu sou Javé. Eu sou Elohim. Deus. Então Jesus é o nome de Deus para nós. Jesus é o nome do Eterno. O nome do Senhor, o eu sou, Deus o Senhor, Deus assina como Jesus, porque Jesus é o nome do Senhor. Amém?
Então, irmãos, quando você acompanha essa tradução que eles fizeram, né, que agora ficou na maior parte das traduções Senhor, e isto combina com as Escrituras, né? Porque você não vai ver outra referência no Novo Testamento para Senhor, a não ser só para Jesus. O Senhor que você vê no Novo Testamento é Jesus. E um judeu não chama a não ser Deus de Senhor. Então, a palavra Senhor aparece mais de 6.800 vezes no Busca, que é a nossa material de estudo que a gente tem, e em outras Bíblias, 7.000 vezes a palavra Senhor na Bíblia, especialmente nas traduções para o português. Então, a palavra Senhor substitui o nome sagrado de Deus, que é YHWH, ou seja, Javé, no Antigo Testamento, Adonai, Elohim. Irmãos, isso aqui é tão tremendo que estas 4 consoantes, que é o tetragrama sagrado para os judeus, foi traduzido na Bíblia para Senhor, que só se refere a Jesus no Novo Testamento. Então, isso era para as pessoas perceberem que Jeová, Javé, o eu sou do Velho Testamento, é o Senhor, Jesus do Novo Testamento. Só o Senhor é Deus. E se Jesus é o Senhor, só Jesus é Deus. Amém? Então, toda vez que você ler Senhor na Bíblia, preste atenção, está fazendo referência ao tetragrama do hebraico, que traduzido é eu sou o que sou. Amém? Os irmãos estão acompanhando? E se há olha, presta atenção, toda vez que você ver Senhor, está fazendo referência ao tetragrama do nome de Deus, do Velho Testamento, que traduziram para Senhor, que está no Novo e no Velho Testamento. E quando você vê Senhor no Novo Testamento, só faz referência a Jesus. Amém? E se há um só Senhor, a Bíblia fala, há um só Senhor. Então não tem um Senhor Jeová no Velho Testamento e um Senhor Jesus no Novo Testamento. Só o Senhor é Deus. Então, absolutamente, é e só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. O verdadeiro Deus, como diz a Bíblia, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, onde você colocar Senhor para eu sou, que é a tradução do tetragrama, onde você ver eu sou, você vai pensar que é justamente as palavras que Deus disse para Moisés, traduzido para eu sou. Então veja, Deus sendo perfeito também, ele tem 7 nomes compostos da redenção. Você vê que eu fiz isso aqui, menção aos 7 nomes do eu sou, aí no Evangelho de João, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, a verdade e a vida, eu sou a oliveira verdadeira, 7 vezes é o nome composto de Jesus. E você tem lá no Antigo Testamento 7 nomes compostos de Deus, que aplicam a redenção, aplicam só ao Senhor Jesus. Porque Jesus é o Salvador, e todos esses nomes compostos, você só aplica a Jesus. Então veja, Jeová Rafá, Senhor que cura. Eu sou o que cura. Por isso ele falou, eu sou o que sou. Jeová Shalom, Senhor é paz. Eu sou a paz. Jeová Nissi, Senhor é nossa bandeira. Eu sou a bandeira. Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Eu sou a justiça. Jeová Shammah, Senhor está presente.
Eu sou presente. Veja, tudo se fazendo referência a eu sou o que sou. Jeová Jirê, Senhor é provedor. Eu sou provedor. Então, aonde você coloca Senhor, é eu sou. Amém? Os irmãos estão captando? Olha, Jeová Rafá, Senhor é o pastor. Eu sou o bom pastor. Amém? Então, quando você coloca eu sou e Senhor, você vai ver que só pode ser Jesus. Porque foi ele que disse 7 vezes em São João, eu sou. Então veja, Elohim, como eu falei aqui, é uma palavra hebraica para Deus. O Deus de Abraão. Abraão se referiu àquele anjo como Senhor. Deus, o Todo-Poderoso, eu sou. Né? Deus, Senhor, Elohim, que quer dizer Yahvé, Adonai, Javé, meu Senhor. Eu sou o verbo. Fala o quê? Da essência de Deus. Quando ele diz, fala para os filhos de Israel que eu sou o que sou, ele estava falando da sua essência, do que ele era. Eu sou o que sou, no presente, mostrando que ele era eterno. Nunca eu serei, ou vou ser. Diga aos filhos de Israel que eu sou o eterno. Porque a eternidade sempre é presente. Nunca ontem, nunca amanhã, não. Eu sou a eternidade, sempre presente. Quer dizer, sou autoexistente de mim mesmo. Agora olha aqui, o verbo fala da essência de Deus. Deus, o Senhor, é um espírito, o Pai Criador. Qual é o nome do Senhor? Qual é o nome do Espírito do Pai? Senhor Jesus. Certo? Pedro em Atos 2,38, ele autenticou o nome do Pai. Ele autenticou o nome do Filho. Ele autenticou o nome do Espírito Santo. Quando eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos, para sermos salvos? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Jesus Filho e Espírito Santo, a essência de Deus. Isto foi o que Jesus tinha pedido em Mateus 28:19. Ide e ensinai as nações, batizando-as no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Pedro cumpriu isto aí, mostrando que o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Pai, Jesus, Espírito, Jesus, Elohim, Jesus, Deus, Jesus, o Verbo, Jesus. Então veja, no princípio era o Verbo. Qual verbo? Eu sou. Eu sou o que sou. No princípio era o Senhor. E o verbo estava com Deus. E o eu sou era o Senhor. Olha, o eu sou se fez carne e habitou entre nós. E se chamou Jesus. O eu sou se chamou Jesus. E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou Jeová, Javé, Adonai, Elohim. O Senhor Jesus estava fazendo referência ao Senhor. O Senhor, eu sou Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mais um pouquinho. Então veja, como surgiu para os judeus o nome de Deus no Velho Testamento? Surgiu do encontro de Deus com Moisés, como nós lemos aqui na sarça ardente. Deus desceu em fogo naquela árvore, e a coisa sobrenatural era que aquela árvore, aquela sarça, a árvore chamada sarça, ela estava em chamas e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. A princípio, Moisés não fazia menção que aquilo era Deus. Despertou uma curiosidade em Moisés. O que está acontecendo com aquela árvore que ela está pegando fogo? Não passava na mente de Moisés que era um sinal sobrenatural.
Mas Deus fez aquilo para chamar a atenção de Moisés. Quando Moisés viu que era uma sarça e que estava pegando fogo, mas não se acabava, aquilo chamou a atenção de Moisés. E quando Moisés, curioso para ver e saber que tipo de fogo era aquele que não se consumia ou que não consumia a sarça, chegando bem perto, a voz saiu do fogo, bradando para Moisés, 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 tira as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. Aí Deus dá a Moisés 3 sinais e uma comissão. E é aí então que Moisés pergunta pelo nome de Deus, para anunciar aos filhos de Israel. Que direi a eles? Qual é o seu nome? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ele não declarou que aquele era o nome dele. Eu sou o que sou, Moisés. Ele não disse que o eu sou era o seu nome. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Então, Deus não declarou seu nome, mas sim o que ele era. Deus estava declarando que ele era no presente. Estava falando da sua autoexistência. Eu sou o eterno. Eu sou Elohim, eu sou Deus. Javé, eu sou Jeová. O eterno, Não eu fui ou eu serei no futuro, mas eu sou. Fala sempre do eterno, sempre presente. Aquele que existe por si mesmo. Eu sou Deus, o Deus de vossos pais me enviou. Deus usou este verbo para mostrar quem ele era. Então foi aí, daí, a partir dessa fala com Moisés, que eles chegaram à ideia de que o nome de Deus era Jeová, pegando o hebraico destas 4 consoantes e traduzindo. Não tem pronúncia para essas 4 consoantes, então eles colocaram Jeová, Javé, e depois Senhor. Chegaram a um consenso de colocar Senhor, e é justamente o que mais é correto, Senhor. Eu sou o Senhor. Então foi desse tetragrama de 4 consoantes que eles chegaram na pronúncia Javé, ou Iavé, depois Jeová, Adonai, e por fim na Bíblia, nossa está Senhor, fazendo referência a eu sou o que sou. Por isso, Moisés ali ele fala, só o Senhor é Deus. Então eles colocaram no lugar dessas 4 letras, que é YHWH, que significa eu sou o que sou, colocaram Senhor em letras maiúsculas, e Jeová em algumas traduções. Então toda vez que você ler Senhor em letra maiúscula, você sabe que faz referência a o eu sou que sou da sarça ardente. Então daí surgiu tantos nomes para se referir a Deus, mas na verdade é que o nome de Deus ficou guardado para o quê? Seu nascimento e sua encarnação. Porque Deus, ele já tinha com ele de ser como um ser humano. O ser humano, ele só recebe um nome quando ele nasce. Por isso, Deus só recebeu nome quando ele nasceu em carne. Ele tinha que esperar o seu nascimento. Quando Deus fez o homem alma, espírito, alma e corpo. Porque ele sabia que ele também teria um corpo. Então, quando o verbo eu sou se fez carne, lhe colocaram o nome Jesus. Este é o verdadeiro nome de Deus, da palavra, do verbo. Eu sou Jeová, Javé. Eu sou se fez carne. O eu sou se fez carne. Quem? O Senhor se fez carne. Jeová se fez carne. O eu sou o que sou se fez carne. Por isso que ele disse para os fariseus, antes que Abraão fosse, eu sou Jeová, Yahvé, Adonai, o Eterno. Antes que Abraão fosse, eu sou o Eterno. Então veja, o eu sou se fez carne e se chamou Jesus. É assim que Deus assina. Senhor Jesus Cristo.
Pai, eu fiz eles conhecerem o seu nome. O eu sou, eu fiz eles conhecerem o seu nome. Eu sou, do eu sou, de Adonai, de Javé, de Jeová. Eu fiz eles conhecerem o teu nome. Qual era o nome? Jesus. Felipe perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele já estava falando com o Senhor. Mostra-nos o Pai, mostra-nos Jeová, mostra-nos Yahvé, mostra-nos Adonai, mostra-nos o Eterno. O que foi que ele disse? O eu sou? Felipe, estou há tanto tempo com você e você não tem de me conhecido. Quem vê a mim, Felipe, vê o eu sou, vê Javé, vê Adonai, vê o Senhor. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Eu sou Jeová em carne. Eu sou Jesus, a quem tu, Paulo, persegues. O Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, o que Paulo estava falando, quando aquela coluna de fogo que falou com Moisés na sarça ardente, agora estava derrubando Paulo no caminho de Damasco. Quando a coluna de fogo, quando o eu sou, porque o eu sou era a coluna de fogo na sarça ardente, que disse para Moisés, aquela mesma coluna de fogo que estava na sarça, estava derrubando Paulo. E quando derrubou Paulo, Paulo disse: quem és tu? Eu sou. Quem és tu, Jeová? Quem és tu, Yahvé? Quem és tu, ó Eterno? Porque Moisés sabia, Paulo sabia que o que apareceu para Moisés foi o Eterno. O que apareceu para Moisés foi o eu sou. O que apareceu para Moisés foi Deus. Então Paulo diz: quem és tu, Jeová? Porque a tradução também tem Jeová. E tem Senhor. A nossa tradução está: quem és tu, Senhor? Mas é a mesma coisa que Paulo dissesse: quem és tu, Jeová? Quem és tu, Yahvé? Quem és tu, Adonai? Quem és tu, ó Eterno? O que foi que o eu sou falou? O que foi que Adonai falou? O que foi que o Eterno falou? Eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Ali foi a transformação de Paulo. Meu Deus, meu Senhor, este homem era o eu sou da sarça ardente, era o Adonai dos nossos pais que apareceu para Moisés. Aquilo transformou Moisés. Por isso, irmãos, a revelação primeira que vem para nós, de que Jesus Cristo é o Senhor, é Jeová do Velho Testamento, o profeta veio e mostrou isso para nós. Isso traz uma transformação absoluta na nossa fé. Nós deixamos de ser pagãos quando nós cremos que o Senhor Jesus é o próprio Adonai, é o próprio Jeová, é o próprio Yahvé, é o próprio Eterno. Isto põe fim ao nosso pecado, porque se não creres que eu sou, foi o que Jesus disse? Se não creres que eu sou Yahvé, Adonai, Jeová, o eu sou da sarça ardente, morrereis na vossa incredulidade. O que tira o nosso pecado é conhecer que Jesus Cristo é Jeová, é Javé, é Adonai, é o Eterno. Esta é a revelação que o profeta trouxe para nós, que Jesus, o Pai, queria que nós tivéssemos dele. Revelação de que ele não é outro Deus, mas é o próprio Jeová em carne. Isto apaga o nosso pecado, meu irmão. Quando você crê que Yahvé, Adonai, o eu sou, se fez carne para pagar o seu pecado, esta revelação põe fim à nossa incredulidade pagã. Pensando num Pai, num Deus Pai, pensando num Deus Filho, pensando num Deus Espírito Santo. Então, este é o nome do Eterno, de Adonai, de Elohim, de Javé. Olha, tomara que dê tempo de nós terminarmos isso aqui. Olha aqui, Filipenses,
Filipenses 2:10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Jeová, é Adonai. É isso que a Bíblia está falando. Para que toda língua confesse que Jesus é o eu sou da sarça ardente. É o Javé, é Jeová, é o eterno Deus. Amém? E como está no hebraico lá, que Jesus usou, né? Que Jesus é o eu sou da sarça ardente. Amém? Então, o nome sagrado que está nesta 4 consoantes, o tetagrama, o nome sagrado de Jeová, de Javé, de Elohim, de Adonai, é Jesus Cristo. Amém? Porque ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, o Senhor. Veja, confesse que Javé, Adonai, Jeová. Porque, veja, 1 Reis 3:9. O que diz lá em 1 Reis 3:9? Só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus, porque Jesus é o Senhor. Saiba toda a casa de Israel, que a este Jesus, homem, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Jeová e Cristo. Deus o fez Adonai, Javé. Deus o fez o eterno Deus. Só Jesus é o eu sou. Amém? Só Jesus é o eu sou. Então veja, Jesus é Yahvé, o Senhor, eu sou o que sou. Antes que Abraão fosse, eu sou o eterno. Eu sou Elohim, eu existo por mim mesmo. É isso o que Jesus estava declarando. Antes que Abraão fosse, eu sou Jeová. Eu sou Jesus, eu sou Brana. Agora veja, eu sou Jesus, graça em perfeição. É isto que é. Eu sou Jesus e eu sou Brana. Eu sou a graça, 5, em perfeição, 7, Brana. O que é Jesus? 5 letras. Fé, 5 letras. O que é Brana? 7 letras. Perfeito, perfeição. Então, quando nós lemos na Bíblia que só o Senhor é Deus, quer dizer que só o Senhor, o eu sou, o eterno, o Elohim, é Jesus. Amém? E quando o eterno, ou o Pai da eternidade, Jeová, ou Javé, o verbo eu sou, estava na terra, em carne, ele disse que quando ele recebeu o nome Jesus, ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou, para que eles não tivessem dúvida. Jesus disse isso para que os judeus, os fariseus, não tivessem dúvida que ele era Deus, o Senhor. Antes que Abraão existisse, eu sou. E mesmo assim, como nós falamos, Felipe ainda perguntou, né? E para confirmar seu nome, Jesus, no Evangelho de João, ele deixou lá 7 vezes a sua identificação. Eu sou o bom pastor. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a oliveira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele estava deixando confirmado que ele era Deus. Ele era Jeová. E também no Antigo Testamento, 7 nomes compostos, como nós lemos aqui, atributos da redenção. 7 nomes redentores que só pertencem ao Senhor Jesus. E ele não só se identificou no 5, que é a graça, Jesus, fé, mas ele se identificou também depois no 7, que é perfeição, os 7 nomes compostos. Eu sou Brana. O que é Brana? Sublime é o Pai. Eu sou o sinal eterno. Eu sou Brana, o sinal eterno.
Eu sou 5, Jesus, um sinal eterno. Quando ele disse, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Veja, eu sou, partindo aqui, quase para o encerramento, eu sou o grande Jeová, o Adonai, Javé, o grande Elohim. Ele disse em Apocalipse, eu sou o Alfa, Jesus, com os judeus. Eu sou Ômega, Brana, com os gentios. Porque se ele é Alfa e é um homem para os judeus, e ele diz que eu sou Alfa e eu sou Ômega, então o Ômega tinha que ser um homem para os gentios. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro Deus profeta. Eu sou o último Deus profeta. Eu sou o último Deus profeta com Paulo. Eu sou o primeiro Deus profeta com Paulo. Eu sou o último Deus profeta com João. Eu sou Brana, 7, perfeito, perfeição. 7 é o número perfeito de Deus. Veja aqui, eu sou Urim. O que é Urim? Luz. Eu sou Tumim. O que é Tumim? Perfeição, perfeita. Eu sou a luz perfeita. Eu sou Jesus, eu sou Brana, eu sou luz e perfeição, porque é isso que significa Urim e Tumim. Urim e Tumim quer dizer luz e perfeição, Jesus e Brana. Quando eu sou 5, sou Jesus, quando eu sou 7, sou Brana. Jesus tem 7 nomes compostos de redenção. Jesus, o que é? Jesus é a perfeita redenção. Então veja, eu sou Jesus, a salvação. Eu sou Brana, a revelação. Eu sou Jesus Cristo, o mistério de Deus. Eu sou Brana, o mistério de Deus revelado. Você não vai escapar de Brana, assim como você não escapa de Jesus. Você precisa de Jesus para a salvação. Você precisa de Brana para ser raptado. Porque Brana é a palavra de Deus aperfeiçoada. Amém? Amém. Olha, eu sou Jesus Cristo. Eu sou Abel para morrer. Eu sou 7, a ressurreição de Abel. Amém? Eu sou Isaías 9:6. Eu sou Apocalipse 10:7. Eu sou a luz do amanhecer. Eu sou a luz do entardecer. Eu sou a luz do amanhecer na terra de Zabulon. Jesus, uma grande luz resplandecente. Eu sou a luz do entardecer na terra de Tucson, no monte pôr do sol. A luz do entardecer. A luz do entardecer é Brana, meu irmão. A luz do amanhecer é Jesus. Mas é a mesma luz, é a mesma cabeça que esteve no Oriente, esteve no Ocidente. Eu sou o primeiro com os judeus e eu sou o último com os gentios. Eu sou o primeiro com Paulo, eu sou o último com João. Olha, mais um pouquinho para terminar. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro antes da criação, haja luz. Antes da criação, haja luz. Eu sou o primeiro. Eu sou o último depois da criação, haja esquilos. A mesma luz que criou lá no princípio, é a mesma luz que cria aqui por último. Eu sou o Alfa, o primeiro mensageiro, com Paulo, e o rosto do primeiro mensageiro, do animal, era um leão. Eu sou Ômega, o último mensageiro também, bramando como um leão. Amém? 7 trovões. Então veja, eu sou a coluna de fogo sobre Jesus no Rio Jordão. A forma corpórea de pomba. Eu sou a coluna de fogo no rio Ohio com Brana, a mesma coluna de fogo. Eu sou a estrela do Oriente sobre o nascimento do Senhor Jesus. Eu sou a estrela do Ocidente sobre o nascimento de Brana. Eu sou a cabeça Jesus que esteve no Oriente. Eu sou a cabeça Brana que esteve no Ocidente. Eu sou Jesus. Eu sou Brana. Eu sou Jesus,
oculto por uma nuvem lá no Oriente, que os galileus viram. Eu sou Brana, oculto por uma nuvem aqui no Ocidente. Eu sou Brana, eu sou Jesus. Eu sou, terminando aqui, eu sou Jesus, a palavra, sou 5, graça. Eu sou Brana, a revelação, sou 7, a perfeição. Amém? Eu sou a palavra em perfeição, porque é isto que Brana significa, a palavra de Deus aperfeiçoada. Eu sou Jesus, a palavra em mistério. Eu sou Brana, a palavra revelada. Eu sou Jesus, a palavra no início da redenção. Eu sou Brana, a palavra para o término da redenção. Eu sou Jesus com Paulo, a coluna de fogo. Eu sou Brana com João, o último na coluna de fogo. Eu sou Brana, sou Senhor e Deus. Eu sou Jesus, Senhor e Deus. Amém? Por que, eu escrevi aqui, Jeová Jireh, por que temes isso então? Um gentil levaria seu nome. Um judeu levou o seu nome. Aqui, um gentil levaria seu novo nome. Porque eu sou Jesus e eu sou Brana. Amém? Não está você feliz nesta noite em saber que o seu Deus, o Senhor Jesus, Ele é um Deus perfeito. Ele se manifestou para os judeus e se manifestou para os gentios. Deus se manifestou para os judeus com um nome, mas para o gentil, ele se manifestou com um novo nome. E não estamos falando do nosso irmão Brana, estamos falando de um gentil que levou o novo nome de Deus. Amém? Olha aqui, para não ficar só nas minhas palavras, correto? Eu sou, mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus. Jesus lhes disse, eu sou. Correto? Observe a primeira fase. Jesus disse, eu sou. Eu sou. Quem era o eu sou? Nunca houve um homem em todo o mundo que pudesse interpretar isto. Vocês leem os lexicons e assim por diante. Nunca houve um homem que pudesse compreender. No português está JVHU, que é as 4 consoantes. Nem mesmo os estudantes hebreus nunca puderam pronunciar isto. Aquela sarça ardente ali, naquele dia quando ele encontrou com Moisés, ele era JVHU, o tetragrama sagrado dos judeus. Então eles pronunciaram isto para Jeová, mas não é Jeová, ninguém sabe. Você diz, bem, Moisés não pôde entendê-lo. Ele disse, quem pode dizer? Ele disse, diga, o eu sou te enviou, o eu sou. Agora observe, o eu sou está no presente, não eu era ou serei, eu sou agora. Ele disse, isto será um memorial através das gerações. Eu sou. Veja, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se identificando como o próprio Deus, Jeová. E nos últimos dias, ele se identificou para nós também como eu sou Brana. Aquietai-vos e sabei que eu, Brana, sou Deus. Querido Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra que é a verdade e por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito que nós não merecemos, Pai. Queremos cada dia aprender mais do Senhor, receber mais do Senhor. Abençoa, Pai, a tudo e a todos em nome de Jesus.